Oi pessoal, eu vou aproveitar o vídeo de hoje para demonstrar a vocês um efeito bem prático usando aqui recursos de textura procedural. Eu vou usar a versão 3.0, mas vocês podem usar qualquer versão para me acompanharem, tá? Vamos lá. Para começar o nosso efeito, eu vou adicionar aqui uma mesh, vamos usar aqui a macaquinha Suzane. Eu vou usar aqui o atalho Ctrl 2 para dar um efeito suavizado na superfície. Para suavizar mais ainda, eu vou usar o botão direito e o Shade Smooth. Nós vamos precisar de um objeto que será o objeto de referência para criar o revestimento ou a cobertura aqui dessa superfície. Para isso eu vou usar um objeto que pode ser o Empty. Vamos usar o Plane X. Vou usar a tecla G para trazê-lo aqui para essa posição. Vou usar o S para aumentá-lo um pouquinho. E aqui nós vamos selecionar a macaquinha e vamos aplicar nela um material qualquer. Então esse material que eu vou aplicar, ele vai inicialmente aparecer como Principal, mas vocês podem usar o Principal e podem usar qualquer outro material. Nesse caso aqui, eu vou usar o Diffuse. Pronto. Agora, para ver o material que eu apliquei, eu vou entrar mudando esse painel aqui de baixo para o modo chamado Shader Edit. É aqui que está o node do material que eu apliquei na macaquinha. Podem ver que é o Diffuse, tá? Eu vou só fechar essa janela usando N. E aqui eu vou selecionar os dois nodes, vou trazer para cá. Para eu ver essa macaquinha pelo material preview, eu vou clicar aqui, ó, é o modo virtual. E aqui eu posso selecionar esse node Diffuse, usar a tecla G, trazê-lo um pouquinho mais para cá. Se eu desconecto, veja que o objeto deixa de ter material. Bem, o que eu vou precisar é gerar um novo material aqui para criar o efeito que eu preciso. Então vamos fazer o seguinte, vamos adicionar um shader do tipo Gloss. É o shader brilhante, tá? Esse shader aqui, se eu colocar, repare que ele dá um efeito aqui diferente. Se eu coloco esse, ó, ele dá um efeito diferente. Então nós vamos ter um material aqui, Gloss, e um material difuso. Nesse de baixo, eu vou deixá-lo nessa condição. Veja que ele fica com a cor metálica bem bonita. Vocês podem deixar no metálico se quiserem. Pode usar uma cor, por exemplo, aqui um vermelho. E para poder mixar esses dois materiais, nós vamos usar entre eles dois aqui um Mix Shader. Vamos usar um shader, Mix Shader, vamos conectar. Vamos jogar esse embaixo e vamos conectar esse aqui em cima. Repare que aqui eu tenho material totalmente branco, difuso, e para o lado direito eu tenho material vermelho metálico. Agora, para gerar o efeito de enrugamento, nós vamos manter esse Factory aqui em 1. Vamos começar a adicionar alguns nodes que vai fazer o efeito que precisamos. Então nós vamos adicionar inicialmente um input do tipo Text Coordinate. E nós vamos definir aqui quem é o objeto que vai fazer o efeito de aproximação para gerar esse revestimento que nós precisamos. Quem é? Vai ser o Empty. Então nós clicamos no conta-gotas, selecionamos o objeto Empty. Agora, para gerar os efeitos, nós vamos adicionar alguns nodes. O primeiro vai ser o node do tipo Vector Match. Vamos mudar aqui para a condição chamada Length, que é o comprimento, tá? E vamos conectar o objeto com o vector. Agora vamos adicionar mais dois nodes. Vamos vir aqui e vamos selecionar novamente Converter. Vamos usar o Map Range, vamos colocá-lo aqui ao lado. E aqui nós vamos mudar o Linear para o modo Smoother Step. Vamos conectar o valor dele aqui. Bem, nós vamos definir esse mínimo e esse máximo em 3 e em 2. Vamos adicionar outro node, conversor. Vamos usar dessa vez o node matemática. Vamos deixá-lo aqui. Vamos ligar o result dele com o primeiro valor desse node. E aqui nós vamos alterar de add para o modo chamado Grider Den. Desculpe o inglês aí, viu, pessoal?
Esse threshold aqui, nós vamos deixá-lo como fator 0. Vamos conectar o value dele, que é o valor, com a entrada factory do Mix Shader. Vamos aguardar. Perceba que eu já tenho aqui mais ou menos o efeito que eu preciso para fazer o revestimento ou não com a aproximação desse objeto. Selecionando aqui, afastando, eu gero ele totalmente na cor metálica. Se eu aproxima, eu gero ele totalmente na cor diffuse. Aí vocês podem usar a criatividade de vocês para usarem a cor e o material que vocês queiram. Vamos selecionar novamente a macaquinha e aqui com os nodes, para fazer o efeito final, nós vamos trazer esse Griderdem para cá. Vamos adicionar aqui embaixo um node que vai ser a textura procedural que precisamos aí para o efeito. Nós vamos usar nesse caso um Noise Texture. Vamos alterar aqui para o fator 1D e vamos ligar o result dele no W do Noise Texture. Então vamos ligar o Map Range com o Noise Texture. Agora, para eu poder fazer o efeito de enrugamento que eu quero, eu vou adicionar, por fim, um node com vector do tipo Bump. E nós vamos deixá-lo aqui, ó. Vamos conectar o Factor com a altura, que é o Height, e vamos jogar aqui, ó, no Normal. Vocês vão ver que eu vou ter um certo enrugamento acontecendo já quando eu aproximo ou afasto o objeto. Se eu usar aqui, usar a tecla G, eu estou fazendo o revestimento ou descapeamento, ou capeando aqui a superfície do objeto com um certo ondulamento. E aí vocês podem fazer para alguma finalidade. Então, se eu aproximo, ó, eu crio esse efeito de ondulação como se estivesse tirando o revestimento superior, que é a camada da superfície. Se eu afasto, eu estou revestindo novamente a camada com uma texturização metálica. Bom proveito e até o próximo tutorial.